Fala pessoal, Shalom no coração, bem-vindos ao nosso devocional. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 10. Estamos já no finzinho dessa série tão preciosa, onde estamos estudando aqui as bem-aventuranças. Para você que é novo ou nova, eu já te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e estar conosco de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus, crescendo espiritualmente conosco. E as bem-aventuranças, gente, elas fazem parte daquele que é considerado o principal sermão de Jesus aqui na Terra. Se você já está comigo aqui desde os dias passados, os dias anteriores, você já sabe que a expressão bem-aventurado significa abençoado ou feliz. Então nós temos uma série de sentenças onde o próprio Jesus está dizendo: felizes são tais tipos de pessoas, abençoados são tais tipos de pessoas. Isso é uma constatação do próprio Jesus, ou seja, é algo digno da nossa completa confiança. Se você for ver, desde o versículo 3, nós vamos ler o versículo 10, mas desde o versículo 3, você vê Jesus falando: bem-aventurado os pobres de espírito, os que choram, os humildes, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os puros de coração, os pacificadores. E hoje nós vamos falar de uma classe, uma categoria, por assim dizer, que provavelmente em algum momento você vai se encaixar nisso aqui na sua vida. Versículo 10 diz assim: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Olha só que palavra fortíssima, gente. Você é feliz, você é abençoado quando perseguido por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Seu será o reino dos céus se você for perseguido por causa da justiça. Vamos usar aqui uma metodologia muito fácil para entender o que essa palavra quer dizer. Uma das formas mais fáceis de você entender o que algo significa é entender primeiro o que ele não significa, tá? Então, esse versículo, ele não está falando de uma colheita ruim por causa de uma semeadura ruim. Calma, eu sei que eu falei um pouco difícil aqui, mas você vai entender. Quando você planta uma semente ruim, você vai colher algo ruim. Posso dar um exemplo? Se você planta, digamos, desleixo na sua vida profissional, o que é que você vai colher? Se você é um funcionário, provavelmente você, no mínimo, não vai ser promovido. Você corre o risco até de perder o seu emprego. Se você é um autônomo, empresário, empreendedor, você vai correr o risco de fechar um mês no prejuízo por conta do seu desleixo. Então, não adianta ser desleixado e querer que Deus te abençoe. Não adianta ser desleixado e depois dizer assim: olha, o diabo se levantou contra mim. O diabo está se levantando contra o meu trabalho, contra a minha prosperidade. Não tem a ver com isso. É culpa do seu desleixo. Você está colhendo algo que plantou. Consegue me entender? Vamos aqui para a seara do relacionamento. Hoje é muito comum, gente, que casamentos entrem em crise por fatores meramente humanos. Se você trata mal o seu cônjuge, essa relação ela tende a melhorar ou a piorar? A tendência é ela piorar. Então, você trata mal, a semeadura ruim, uma semente ruim, você vai colher um desgaste no relacionamento. Quando o relacionamento está para acabar, aí você fala assim: olha, o diabo se levantou contra a minha família. O diabo se levantou contra o meu relacionamento. Na verdade, o diabo está quieto lá no lugar dele. Você é tão miserável que o diabo nem precisou se levantar. Foi a sua própria atitude ruim que foi desgastando a relação. Entende? Então não é qualquer tipo de dano, de retaliação, de perseguição. A Bíblia fala que bem-aventurados são aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Então, quando se fala perseguidos por causa da justiça, não é meramente uma justiça humana, não é cumprir uma lei humana, mas a justiça de Deus. Ou seja, bem-aventurados sois quando vocês forem perseguidos por amor do meu nome. O próximo versículo, versículo 11, que nós vamos falar amanhã, é um desenvolvimento do versículo 10. Então, toda vez que você passar por uma perseguição por amor a Jesus, você tem que se lembrar disso aqui, ó. Por quê? Porque o nosso ímpeto natural, o nosso ímpeto carnal,
é querer fazer justiça com as próprias mãos. E a gente fala, eu tenho razão, então eu vou descontar, eu vou fazer justiça com minhas próprias mãos, eu vou me vingar, eu vou procurar revanche, eu vou procurar eu dar uma resposta. Mas na verdade a palavra de Deus é assim, ó, minha é a vingança, diz o Senhor. E observe, gente, essa bem-aventurança, ela nem sempre se manifesta nessa vida. Sabia disso? Às vezes você vai colher os frutos da perseguição na outra vida. Às vezes acontece de você receber o retorno nessa vida? Sim, acontece às vezes, mas nem sempre. Se você for estudar a história do cristianismo, o cristianismo ele, historicamente sempre foi uma religião perseguida. Sim, eu reconheço que o cristianismo passou por vários momentos onde foi perseguidor. Mas tem muitos momentos, a maioria, na verdade, dos momentos do verdadeiro cristianismo, por assim dizer, ele é perseguido. A essência do cristão é ser perseguido. E você vai ver na história que muitas pessoas que foram fiéis a Deus, elas morreram de modo trágico. Se você pega, por exemplo, o Coliseu, que é um grande ponto turístico do mundo inteiro até os dias de hoje. O que era o Coliseu? Era um local feito onde o espetáculo era matar cristãos. Eles colocavam ali cristãos contra animais selvagens e toda espécie de tortura acontecia ali. Aquilo era um espetáculo público, onde os cristãos morriam morriam se não negassem a sua fé em Jesus. Então você pensa, poxa, Tiago, será que Deus abandonou esses cristãos? Porque eles estão sendo fiéis e aí mesmo assim eles morreram, eles foram torturados, eles passaram por tantas situações ruins. Mas na verdade, gente, quando você vai ver os testemunhos desse tempo de pessoas que morrem por causa da perseguição ao nome de Jesus, você vai ver que essas pessoas, elas não querem uma retribuição nessa vida. Elas buscam a glória de Deus. Elas sabem que mesmo perdendo algo neste mundo, elas estão ganhando o reino de Deus, que é um tesouro muito maior, um tesouro muito mais valioso. Tem 2 livros, inclusive, que eu quero indicar para vocês. O primeiro livro se chama O Livro dos Mártires. Já é o título, tá? Não é uma expressão, não. É o título do livro mesmo. O Livro dos Mártires. O autor dele é John Foxe, se não me engano, Foxe é F-O-X-E, John Foxe, O Livro dos Mártires, onde ele vai contar a história de diversos martírios cristãos. Os relatos lá são realmente muito impactantes, tá? E tem um outro livro chamado Panorama da História do Cristianismo. Deixa eu ver se, na verdade, deixa eu só confirmar se o nome é esse mesmo, gente, que eu tô falando aqui de cabeça, mas esse livro é do Hernandes Dias Lopes. Panorama da História do Cristianismo. Hernandes Dias Lopes. Será que o nome é esse mesmo? É isso mesmo. Não, Panorama da História Cristã, tá? Panorama da História Cristã, do Hernandes Dias Lopes. Eu já li esse livro quase todo. É um livro muito bom e tem um capítulo nele sobre a perseguição ao povo de Deus. Posso contar um exemplo para vocês, uma história assim que é impactante, tá? Mas que vai servir para inspirar a sua fé. Conta-se que né, tem que contar, não sei se às vezes até o YouTube não deixa manter o vídeo quando eu te conto alguns relatos, mas enfim, né? Conta-se que uma criança estava passando por um momento ali de tortura e o que é que eles faziam? Eles torturavam a criança cristã, né, e colocavam a mãe para assistir à tortura. E aí perguntavam para a mãe, olha, se você negar Jesus, a gente para de torturar seu filho agora. Se você não negar, a gente continua. Eu não posso nem relatar as torturas aqui, porque eu tenho receio do vídeo cair, ou enfim, acontecer alguma coisa aqui. Mas as torturas eram as piores possíveis. E aí nesse livro dos Mártires, por exemplo, né, do John Foxe, ele conta que essa mãe gritava para o filho, fala assim, filho, aguente firme. A sua coroa, a sua glória, a sua recompensa, ela está sendo muito bem guardada. Então, os cristãos que morriam naquela época, eles não morriam lamentando, eles morriam celebrando. Não é que eles estavam felizes em sofrer. Ninguém é feliz sofrendo tortura, gente. Ninguém se sente prazer na dor. Mas o senso de propósito, aleluia, envolvido no coração dos cristãos, fortaleciam eles no momento da perseguição. Quer ver uma coisa? Os cristãos de hoje, eles têm uma tendência a fugir do sofrimento. O cristão hoje faz campanha para acabar com o sofrimento, para fugir do sofrimento, jejua e ora para Deus tirar o sofrimento da vida dele. Naquela época, do primeiro século, os primeiros séculos da igreja,
Os cristãos, eles clamavam a Deus e viam o sofrer por Cristo como uma honra. Para eles, morrer por amor a Cristo era uma honra. Então, olha o senso de propósito que essa turma tinha. Quando nós sofremos perseguição por amor a Jesus, você que é cristão, você precisa ter isso em mente. Precisa ter isso em mente. Quando você sofre perseguição por amor ao nome de Jesus, bênçãos espirituais, galardão espiritual é amontoado sobre a sua cabeça. As bênçãos de Deus se amontoam sobre você. Por quê, Tiago? Porque Deus é justo. Gente, tem alguns versículos que eu separei aqui. O primeiro deles, separei um no Antigo Testamento, outro no Novo Testamento. Do Antigo Testamento está lá em Isaías capítulo 51, versículo 7, que diz assim: não temais o opróbrio dos homens. Opróbrio é vergonha, né? Não tem mais a vergonha dos homens, a ridicularização dos homens. Nem vos turbeis com as suas injúrias. É o próprio Deus está dizendo: olha, se começarem a falar mal de você, só porque você me ama, só porque você me serve, não temas, fique tranquilo. Deus, meu irmão, conhece o teu coração. Eu lembro certa vez, num ambiente profissional, sofri uma injustiça muito grande mesmo. Olha, foi um tipo de injustiça, um nível de injustiça, que eu posso dizer assim: se eu judicializasse, eu ia ter um resultado financeiro até relativamente bom, porque foi algo muito complicado que fizeram. Mas, enfim, né, eu decidi, eu falei, ó, deixa pra lá, isso aqui, enfim, uma coisa pessoal minha, tá, gente? Não é regra pra ninguém, tô dizendo que é errado entrar na justiça. Uma coisa minha, eu tinha uma gratidão com uma certa pessoa lá, do meu local de trabalho, e eu pensei, olha, por gratidão a essa pessoa, eu não vou criar nenhuma situação aqui. E aí, rapaz, eu lembro que essa perseguição, ela ocorreu especificamente porque eu era cristão. Não dá para dar detalhes aqui, mas eu lembro que quando o meu sangue, digamos, fervia, eu lembrava dessas palavras. Falava, não, isso aqui não é por causa da minha performance, não é por causa do meu jeito, não é por causa de nada de mim, é por causa da luz de Cristo. Então, essa recompensa eu não vou ganhar aqui na terra, eu vou ganhar nos céus. E olha como é impressionante a coisa. Isso aqui freava o meu ímpeto carnal, né? E aí, algum tempo depois, algumas dessas pessoas que me queriam mal já estavam me pedindo oração, né? E eu não estava celebrando o fato da pessoa precisar de oração. Estava celebrando o fato da pessoa, olha, a pessoa outrora estava me fazendo mal. Agora ela me vê como alguém que pode ajudá-la. Então, todas as vezes que você é perseguido, mas você permanece fiel, você permanece íntegro, você permanece tranquilo em teu coração, as pessoas vão passar a deixar de ver você, vão passar de, na verdade vão mudar, que as pessoas vão passar a ver Jesus através de você, entendeu? As pessoas vão pensar, não, tem algo diferente desse cara, tem algo diferente nessa moça, não é possível, porque era para ele estourar, era para ele gritar, era para ele arrumar uma confusão aqui. Deve ter algo nele que é diferente. E normalmente é muito comum isso, gente, muito comum. Quando você dá um testemunho de fidelidade a Deus diante da perseguição, logo depois as pessoas que te perseguiram, elas vão buscar o teu auxílio, vão buscar a Deus através de você. Então você se torna um ponto de salvação, entende? Então até falamos aqui ontem no devocional, falou que às vezes é melhor ter paz do que ter razão, né? Então você sai de fininho ali, mantém a paz e de repente você está sendo alguém que é referência de Deus para a vida dessas pessoas. E um outro versículo que eu separei aqui, 2 Timóteo, aqui já no Novo Testamento, segunda carta de Paulo aos Timóteos, a Timóteo, capítulo 3, versículo 12, diz assim: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Gente, isso aqui não sou eu falando, não é um pastor que você conheceu agora falando, não é um coach, não é um influenciador, não é nada. Isso aqui é o apóstolo Paulo falando. Todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. O que é que o apóstolo Paulo está dizendo? Se você é um cristão verdadeiro, em algum momento você vai ser perseguido. Porque é uma questão espiritual. Agora, quando nós somos perseguidos, é muito importante lembrar disso aqui. A nossa guerra, ela não é contra a carne nem contra sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestes. Por que lembrar disso? Porque senão, logo, logo, você vai estar odiando a pessoa que te perseguiu.
entende? E você precisa entender o que muitas vezes está por trás da pessoa. Aí a pessoa fala, porque o santo não bateu. Gente, às vezes tem questões espirituais que as pessoas não conseguem discernir, não conseguem entender o porquê. E ela passa a não gostar de você, passa a te perseguir, ela, nem ela sabe por quê. Porque tem algo movendo ela por trás. Então, a nossa guerra não é contra a carne nem contra a sangue. Deus não nos chamou para odiar ninguém, para se vingar de ninguém, para devolver na mesma moeda para ninguém. Pelo contrário, nós temos que dar a outra face. Nós temos que perdoar. Nós temos que tolerar. E muitas dessas perseguições, que são uma certeza na vida do cristão, elas vão retornar como bênçãos espirituais na sua vida e podem até se tornar uma bênção para a pessoa que outrora te perseguiu e agora vai ser alcançada por amor de Cristo através da sua vida. Um grande exemplo disso é justamente o cara que escreveu isso aqui, ó, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. O apóstolo Paulo, antes de se converter ao evangelho, ele era um matador de crentes. O apóstolo Paulo, quando ele se converte, eu estou preparando, eu estou dizendo há um tempo, né, que tem uma novidade por aí, realmente eu estou construindo essa novidade, por isso que eu ainda não falei, mas vai ter, eu vou preparar um material que vai ser uma análise profunda, psicológica e espiritual de cada um desses grandes personagens da Bíblia. Quando a gente for estudar o apóstolo Paulo, por exemplo, você vai ver que esse cara era um dos maiores perseguidores dos cristãos na época dele. Ele se converte, gente, no momento onde ele está numa missão para matar crente. Ele tinha um documento oficial do governo autorizando ele a matar crente. Entende? E esse cara é alcançado pelo Evangelho de Cristo. E aí tem uma frase, essa frase eu não preparei aqui, não, então eu vou pesquisar aqui agora. Onde ele fala assim, ó, eu te mostrarei. Deixa eu ver como é que eu acho essa frase aqui. Será que eu acho essa frase aqui agora? Não tinha preparado ela. Aqui, ó, achei Atos capítulo 9, versículo 16. O apóstolo Paulo que se torna depois um dos maiores homens de Deus na história do cristianismo. Atos 9, versículo 16. Olha só, cadê? Atos 9, 16. Aqui, ó. Versículo, vamos do 15 para você entender. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Eu mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Sabe? Por que Deus falou isso com Ananias, Tiago? Pelo seguinte, porque Deus chegou para Ananias e falou assim, Ananias, você sabe que é o cara, o tal do Saulo? Tem gente que acha que Deus mudou o nome de Saulo para Paulo, né, gente? Só uma observação e curiosidade sobre isso. Saulo e Paulo... Paulo nunca deixou de ser chamado Saulo. Na verdade, Saulo é o nome, digamos, judeu dele, né? Em hebraico, e Paulo é o nome romano, por assim dizer. Então, mas ele nunca foi transformado de Saulo para Paulo, tá bom? Mas então, aí esse apóstolo Paulo, antes de ser cristão, ele era tão bizarro, ele era tão amedrontador, que quando Deus falou para Ananias assim, ó, Ananias, você lembra de Paulo, que mata crente, que faz isso, faz aquilo? Pois é, ele se converteu. Agora eu quero que você vá para ele e profetize isso, isso e isso. Ananias fala assim, rapaz, acho que Ananias chegou para Deus e falou assim, tem certeza, Deus, que aquele cara se converteu? Porque ele era, meu irmão, do último nível de perseguição que você imaginar contra cristãos. E aí, de repente, esse cara se converte e se torna um grande homem de Deus na face da terra. Entende? Tem exemplos tão numerosos que eu posso contar na Bíblia, que eu posso contar na história, mas eu quero encerrar com um testemunho do que está acontecendo e eu quero que você dê um Google depois para comprovar o que eu estou dizendo. Vocês sabem o que está acontecendo lá no Oriente Médio, tá? Não vou nem entrar em detalhe aqui para não bloquear aqui o vídeo, o alcance, enfim, né? Aliás, quem me acompanha há um tempo atrás, em 2022 ainda, tem muita gente que me conheceu só depois disso. Eu tinha uma página no Instagram, mais de 30 mil seguidores. Na época em que a página caiu, ela tinha um alcance mensal de mais de 700 mil pessoas por mês, na época que caiu. Claro que isso não era o normal da página, né? Eu estava num ritmo, numa programação, e estava 700 mil pessoas por mês no meu perfil. Engajamento altíssimo. E aí caiu a página. Então hoje, muita gente me conhece só com o segundo perfil, que é o atual que eu tenho, né? E inclusive já está começando a sofrer uma certa
um certo nível de bloqueio da mesmíssima forma que aconteceu com o outro. Eu já estou esperando o perfil, pode ser que caia aí a qualquer momento, mas vamos que vamos. Inclusive por isso que eu estou tomando algumas providências e essas novidades têm a ver com essa providência. Mas enfim, o que é que eu queria dizer? Depois dê um Google aí, porque falar às vezes vai me bloquear nas redes sociais, mas dê um Google sobre o que está acontecendo no Oriente Médio e testemunhos de soldados que odeiam a nação de Israel por N motivos. Você entendeu, né? Soldados que odeiam a nação de Israel por N motivos, tendo testemunho de conversão sobrenatural. Testemunho, irmão, de anjo, testemunho de Jesus aparecendo para a pessoa e pregando para a pessoa se convertendo. Entende? Pessoas que outrora queriam tirar a vida de alguém que pensa diferente, alguém que acredita no outro Deus. E sendo alcançada, né, por um toque especial, um toque sobrenatural de Deus, sendo transformadas por amor de Jesus. Então, todas as vezes, você vai a partir de hoje, você vai ter uma reinterpretação do sofrimento. Você não vai buscar mais reparação com suas mãos. Você vai entregar na mão de Deus todas as vezes que você for perseguido por amor de Jesus. Saiba que você está elevando o nível espiritual. Saiba que você está recebendo bênçãos espirituais. Saiba que você está se tornando uma referência. Quem sabe, através da sua vida, quem hoje te persegue vai ser alcançado pelo amor de Jesus. Amém, gente? Você recebe essa palavra? Vamos orar juntos? Senhor Deus, eu te agradeço, Pai, te agradecemos por tudo o que acontece conosco. Aquilo que nós achamos que é bom e até mesmo aquilo que nós queremos evitar. Tantas vezes queremos evitar o sofrimento, queremos evitar a perseguição. Mas hoje nós queremos te agradecer, Deus, porque até mesmo através da perseguição o Senhor tem cumprido os seus propósitos em nós. Ajuda-nos, Deus, para que nós sejamos luz nessa terra e possamos testemunhar mesmo diante de qualquer injustiça por amor do seu nome. Guarda as nossas vidas e faz de nós um instrumento em suas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Gente, like nesse vídeo. Se você é novo ou nova por aqui, se inscreve no canal. Todo dia, segunda a sexta, 7h30 da manhã, sempre começamos o dia mergulhando na palavra de Deus. E antes de sair, deixa aqui um comentário ou até um testemunho sobre como essa palavra falou ao teu coração, tá bom? Tamo junto sempre, gente. Shalom no coração. Até a próxima. Tchau, tchau.